Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, caros pastores, companheiros de ministério, irmão e irmã que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 9, que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Na semana passada, falamos sobre o avivamento espiritual no mundo. E hoje falaremos desta lição, que tem tudo a ver com a nossa denominação, com as Assembleias de Deus, mas tentaremos ser um pouco mais abrangente, não nos detendo apenas na história das Assembleias de Deus, mas falando de um modo geral sobre a chegada deste avivamento e a expansão desta mensagem, a mensagem pentecostal no Brasil. Eu agradeço a todos vocês, meus caros irmãos e amigos que têm nos acompanhado aqui em nossos estudos, em nossas aulas. Você que aproveita os detalhes da nossa explicação e usa na sua classe. Eu agradeço a você pelo apoio que você tem nos dado e te peço que continue compartilhando com seus amigos, irmãos, alunos, esta aula para que todos tenham uma noção do que vai ser estudado no domingo e quando chegar em classe a lição possa transcorrer com mais tranquilidade, tendo oportunidade para discussões, para apreensões do texto, para que cada um possa expressar aquilo que realmente aprendeu durante a semana e assim a aula ser aquela aula dinâmica. Esse é o nosso desejo. E assim eu agradeço a você, meu caro irmão, e não gostamos de ficar insistindo para que você compartilhe, mas faça isso, nos ajude a alcançar mais vidas em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe durante este momento de exposição. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos a lição que será estudada no próximo domingo, a 9ª lição deste trimestre. Senhor, você conosco nos orienta em tudo o que iremos falar. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula, começando sempre pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 5, versículos 5 e 6, que dizem o seguinte: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Repetindo: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Vamos repetir? Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7, que diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento, o movimento pentecostal. Terceiro e último objetivo: explicar a expansão do avivamento pentecostal. Vamos então à introdução da nossa lição, da nossa aula. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Na semana passada, falamos sobre o avivamento no mundo e mostramos aqui como o avivamento chegou nos Estados Unidos e foi de lá que a chama pentecostal veio até a nossa nação, veio através destes dois servos de Deus que trouxeram a mensagem pentecostal. E aqui aconteceu os primeiros movimentos pentecostais no Brasil através destes servos de Deus. E hoje nós veremos no final desta lição que o pentecostalismo representa a maioria dos evangélicos neste país. Nós temos hoje igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas que acreditam no mover do Espírito Santo, igrejas que acreditam na atualidade dos dons espirituais e nas línguas como sinal do recebimento do batismo no Espírito Santo. Igrejas que acreditam em milagres, em prodígios, em maravilhas, que oram incessantemente para que Deus continue mantendo os sinais em seus cultos, em suas reuniões. Então, nós precisamos dar o devido valor ao movimento pentecostal, porque representa a maioria dos evangélicos neste país. Por isso é importante estudar essa lição e ver como que isso aconteceu. Nós traremos para vocês aqui alguns relatos, leremos alguns livros para que você possa entender na íntegra o que falaram os pioneiros a respeito deste movimento pentecostal. Não iremos apenas reproduzir o que os outros falaram, mas teremos o cuidado de buscar em fontes fidedignas aquilo que iremos falar, para que você possa ter segurança, meu querido professor, na hora de transmitir para os seus alunos também em classe. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. O movimento de Atos se repete no Brasil. Item primeiro do primeiro tópico: Pentecostes entre os salvos. Claro, você deve se lembrar que Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento, uma festa entre os judeus. 50 dias após a Páscoa se celebrava o Pentecoste, de Penta, 5, 50. Então, você deve lembrar que agora no Novo Testamento esta palavra passa a ter uma conotação de movimento pentecostal, ou de chama do Espírito Santo na igreja, porque foi exatamente no dia de Pentecostes, como está em Atos capítulo 2, que o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. Por isso, na dispensação da igreja, a palavra pentecostal tomou uma nova dimensão, um novo significado. Não é apenas uma festa como era entre os judeus, mas passou a representar o agir do Espírito Santo na igreja com a operação do Espírito Santo a partir do momento em que ele é derramado sobre a igreja. E nós acreditamos que ainda hoje
este mesmo Espírito continua sendo derramado sobre aquele que crê na promessa que foi dita. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Vamos então à leitura? Em Atos capítulo 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Esta pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? Veja que interessante que aqui está separado crer e receber o Espírito Santo. Ou seja, é possível que uma pessoa creia no Senhor Jesus Cristo. É possível que uma pessoa tenha fé no Senhor Jesus Cristo. É possível que a pessoa seja um salvo no Senhor Jesus Cristo e não tenha a experiência do batismo no Espírito Santo. Porque veremos na tela seguinte que essas experiências são distintas. Agora, eu preciso que você, meu caro professor, preste bastante atenção no que vem abaixo. Eu até destaquei em amarelinho para você. Olha o que temos aqui neste texto. As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto de Atos 19, versículo 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome de Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica, em seguida receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Precisamos ter cuidado com esse texto. A Bíblia de Estudo BKJ, que tenho aqui em minhas mãos, chega a dizer que este texto é um dos mais difíceis do Novo Testamento. Por quê? Porque ao ler esse texto, nós nos defrontamos com 3 batismos. O batismo de João, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ou sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que emana daquela ordem do Senhor Jesus, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e temos o batismo no Espírito Santo. Há alguns estudiosos que dizem que estes servos, estes 12 varões de Éfeso, eles eram batizados em águas e apenas foram batizados no Espírito Santo. Dizem esses estudiosos que não pode haver rebatismo. Mas o texto precisa ser bem analisado para que não façamos confusão. Ora, a Bíblia diz que Apolo, ele era eloquente, mas só conhecia o batismo de João. Aqui, quando Paulo chega em Éfeso, aqueles homens só haviam conhecido até então o batismo de João. O batismo de João era um batismo para o arrependimento. A Bíblia de Estudo Arqueológica, quando comenta sobre Mateus no capítulo 3, ela diz o seguinte: a imersão ritual em água, ou seja, o batismo, era um forte símbolo religioso e muito usado no judaísmo antigo. Veja que o batismo não era algo novo. Havia a prática de se batizar pessoas. Essa cerimônia sacramental foi ordenada para representar a purificação e a remoção dos pecados. Às vezes era usada também como rito de iniciação para consagrar uma mudança de estado ou a conversão. Depois, mais abaixo, diz assim: durante o período do Novo Testamento, a água em si e a imersão em água eram, no judaísmo farisaico, os meios primários pelos quais a impureza ritual era afastada. O batismo era praticado na comunidade essênia de Qumran como um ato simbólico pelo qual alguém era feito santo pelas águas do arrependimento. No século I depois de Cristo, alguns grupos vinculados ao judaísmo começaram a praticar o batismo de prosélitos, rito que exigia a conversão além da circuncisão dos homens. Só então a pessoa passava pela imersão num banho ritual antes de ser recebida na comunidade, ou seja, na comunidade judaica. Os prosélitos,
eram batizados. Quem eram os prosélitos? Pessoas que não eram judias, mas que queriam se converter ao judaísmo. E, para terminar esta leitura, a purificação por imersão em banhos rituais era exigida de todos os judeus, a fim de que preservassem o estado de pureza, sem o qual não poderiam entrar no templo, nem participar de suas festas principais. Quando João ele começa a batizar, ele não traz um elemento novo. O batismo, então, era uma prática comum entre os judeus. Só que João traz uma mensagem diferente. Batismo de arrependimento, preparando o povo para receber a revelação máxima do Senhor nosso Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. Outra Bíblia que traz uma explicação interessante sobre isto é uma Bíblia chamada Bíblia Dake. Ela diz o seguinte: eles, estes 12 varões, foram batizados nas águas de maneira que podiam concordar com o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles nunca haviam sido batizados dessa forma. Então, estes 12 varões precisavam ser batizados em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula, ela varia em alguns versículos, mas João não batizou em nome de Jesus. Quem batizou em nome de Jesus foram os discípulos, porque tinham a autoridade de Jesus para isso. João não podia batizar em outro nome, a não ser no nome de Deus. Em nome do Senhor Jesus simplesmente significa pela autoridade do Senhor Jesus. E o registro desta autorização está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Muito bem, por que estou trazendo essa leitura para você? Para você entender que aqueles 12 varões, eles conheciam o batismo de João, que foi um batismo para o arrependimento, como acontecia na comunidade judaica de uma forma normal e rotineira. Agora, quando os discípulos recebem uma ordenança para batizar em nome do Senhor, agora eles têm uma nova fórmula. Por isso, o texto sagrado diz que e estes foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles agora eram, de fato, batizados pela autoridade dada por Jesus. E é isso que fazia com que eles fizessem realmente parte da igreja do Senhor. Agora, mais importante do que isso, é que o texto nos mostra uma diferença entre o batismo de João, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o batismo no Espírito Santo. Essa é a grande diferença que o texto quer nos trazer. E aí diz assim: tinham a fé salvífica? Sim, porque o próprio Paulo disse: quando crestes, em seguida receberam o quê? O batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então, resumindo, nós entendemos que aqueles homens, eles conheceram a João um dia e foram batizados no batismo de João. Agora, eles conheceram o Senhor Jesus Cristo e ainda não tinham passado pelo batismo. Por quê? Porque foram os discípulos que receberam a ordem de batizar. E até aquele momento ali, ninguém que tinha recebido a ordem de batizar tinha chegado naquele lugar. Mas ali estavam os discípulos agora com esta ordem de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E após este batismo, então, Paulo lhes impõe as mãos. E eles são batizados no Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e a profetizar. Veja que quando a pessoa é batizada em águas, ele é mergulhado na água pelo pastor. Mas quando é batizado no Espírito Santo, é Jesus Cristo quem batiza. Amém? Vamos prosseguir. Diz assim o item número 2 do primeiro tópico: a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. O texto assim nos diz, Atos capítulo 19, versículo de número 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce do que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que os batizou? Aqui não fala que foi Paulo que os batizou. Pode ter sido Paulo, pode ter sido seu outro companheiro, mas o que temos aqui é que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus e logo após Paulo impôs as mãos, aí fala que foi Paulo. Paulo impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. A experiência do batismo com o Espírito Santo, portanto, ela é marcada por falar em línguas. É isso que a Bíblia fala e nós precisamos reafirmar isto, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Continuando, terceiro item do primeiro tópico, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência de igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos crentes que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Veja que o nosso comentarista aproveita o fato que aconteceu lá em Éfeso, onde as pessoas tinham fé no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não tinham a experiência pentecostal. E aconteceu isso aqui no Brasil no início do século XX. Estes homens, servos de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegaram aqui e já encontraram igrejas. Porém, eles trouxeram uma mensagem pentecostal. E eu trouxe para você algo interessante, que é o seguinte: igrejas históricas e o ano de fundação. Olha que interessante, meus irmãos. Nós nem vamos buscar aqui um fundamento maior na história do Brasil, porque se você se aprofundar um pouco mais, você verá que na história do Brasil nós temos a chegada dos holandeses no Brasil e eles trouxeram uma mensagem protestante. Mais tarde nós temos os franceses que também trouxeram a mensagem protestante. Ou seja, após 1517, que houve a Reforma Protestante, os protestantes foram sendo expulsos da Europa e foram procurar outras terras e foram pregando a palavra do Senhor. E isso aconteceu também em terras brasileiras. Porém, vamos nos deter apenas nas igrejas evangélicas. Eu queria que você olhasse esse quadro e observasse o seguinte: a igreja congregacional ela foi fundada em 1858 aqui no Brasil. A igreja presbiteriana em 1862. A igreja metodista em 1867. A igreja batista por volta de 1870 ou 1871. E a Congregação Cristã do Brasil, a conhecida CCB, foi fundada no mesmo momento em que era fundada as Assembleias de Deus do Brasil. O seu líder, Francis Cone, ele foi companheiro dos nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Vieram do mesmo movimento pentecostal dos Estados Unidos da América. E ele fundou a CCB, mas nossos caros irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a igreja que nós pertencemos hoje, que é as Assembleias de Deus no Brasil. Veja que já haviam igrejas históricas e tradicionais neste país. Igreja congregacional, presbiteriana, metodista e batista. E foi através dessas igrejas que nossos irmãos foram recebidos, foi nessas igrejas que nossos dois missionários começaram a atuar, porém com a mensagem pentecostal, logo veio a perseguição e eles foram obrigados a deixar a igreja na qual eles se agregaram quando chegaram aqui, mas fundaram a igreja que é a Assembleia de Deus, este grande movimento pentecostal que cresce e cresce a cada ano e que se expande até por outras partes do mundo. Continuando, vamos então conhecer esses dois
irmãos, para quem não conhece, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição: o nascimento de um novo movimento. Primeiro item deste segundo tópico: a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, essa que nós citamos e que já estavam no Brasil, com exceção da CCB, que nasceu no mesmo momento em que a Assembleia de Deus nasceu no Brasil. Esta foto que nós temos aí é uma foto muito conhecida da irmã Celina de Albuquerque. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina era correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. E, infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Eu faço questão de trazer para você neste momento um relato do pastor Emílio Conde, que escreveu A História das Assembleias de Deus no Brasil, este livro que nós já mostramos na última aula para você, e é bom que você tenha em casa. Diz assim na sua página de número 34 o seguinte: os avivamentos nascem como resultados de oração, e aqueles que vivem nos avivamentos alimentam-se da oração. Os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite. Oravam sem cessar. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que passaram a censurá-los, considerando-os fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência, continuaram a pregar a salvação em Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçados na palavra. Página 35. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista, que foi onde eles estavam congregando naquele momento, creram nas verdades do Evangelho completo que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, conforme o que está registrado em Atos capítulo 2, versículo 39. Numa quinta-feira, à 1h da manhã, de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria a luta acirrada contra uma verdade doutrinária tão bem documentada nas Sagradas Escrituras. Que verdade é esta? A atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. O relato continua dizendo que logo que amanheceu, a irmã Nazaré apressou-se a ir à casa de José Batista de Carvalho, na Avenida São Jerônimo 224, para contar as boas novas de que Celina Albuquerque recebera a promessa. Na casa de José Batista, achavam-se reunidos vários irmãos,
entre eles Manuel Rodrigues, que até então era diácono da Igreja Batista. Mais tarde, o irmão Manuel testemunharia: foi naquele momento que passei a crer no batismo do Espírito Santo. O acontecimento recebeu imediata divulgação. Na Igreja Batista, alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer a compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, dois partidos estavam criados. Durante o culto realizado na noite daquele mesmo dia, o ambiente antes só dedicado a louvores a Deus e à pregação da sua palavra foi transformado em um verdadeiro campo de batalha, com muitas disputas de pontos de vista e duelos de palavras. Alguns crentes, aferrados a um tradicionalismo sem qualquer base bíblica, ameaçavam exaltadamente punir, castigar e desprezar os partidários da doutrina que tanto caracterizava a igreja primitiva e os grandes avivamentos que se sucederam. Após o culto, vários irmãos resolveram ir à casa da irmã Celina para verificarem pessoalmente o que estava acontecendo. O relato continua e na página seguinte fala sobre o nascimento dessa Assembleia de Deus. Eu gostaria de ler para você mais esse trecho. Após os empolgantes acontecimentos que duraram exatamente 10 dias, o pequeno grupo, no dia 18 de junho de 1911, convidou Daniel Berg e Gunnar Wingren a comparecerem à Rua Siqueira Mendes, 67, em Belém, com as 17 pessoas expulsas arbitrariamente da Igreja Batista. Fundou-se a Assembleia de Deus, que nas décadas seguintes causaria admiração e espanto no mundo inteiro pela pujança de seu crescimento. São relatos maravilhosos que vale a pena pararmos e lermos, porque fazem parte da nossa história. E assim nasceu este movimento pentecostal, sofrendo a perseguição de muitos. E é o que veremos agora: crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. A revista chega a falar algo mais, mas nós suprimimos um pouco o que está na nossa revista e vamos continuar a leitura. Outros registros mostram que, em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida de seu povo. No Diário de um Pioneiro, que conta a história de Gunnar Wingren, um dos pioneiros das Assembleias de Deus, temos relatos de muitas curas e milagres. Está aqui em minhas mãos o Diário de um Pioneiro. E eu quero ler para você, seguindo aqui o que diz o texto original. A revista faz um recorte. Eu gostaria de ler para você a página 47 e 48 deste livro, que diz o seguinte: a obra de Deus continuou. A sua palavra continuou a ser confirmada a cada dia com milagres e maravilhas. Um irmão foi curado de uma enfermidade muito grave na perna. Uma irmã foi curada de uma doença considerada incurável nos lábios. Um outro irmão que sentia uma dor de cabeça há 10 anos também foi alcançado pela cura. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e passou a participar dos nossos cultos. Uma criança que estava quase morrendo de tanta febre também foi curada. Um homem muito idoso que sofria de hérnia há 9 anos também foi alcançado pela cura divina. Um outro homem que há vários meses sofria de febre e tinha o corpo todo inchado também foi curado e batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu ainda o dom de profecia. Uma irmã foi curada em uma mesma noite de 2 enfermidades. Era também muito glorioso acompanhar os sorridentes e jubilosos novos convertidos
as águas do batismo. Era maravilhoso ver como o Espírito Santo caía sobre esses crentes e como eles falavam em outras línguas, profetizavam e cantavam no Espírito Santo. Com muita coragem, eles passavam a testificar de Jesus e a louvar o seu nome. Uma mulher que fora desenganada pelos médicos, já quase cega, disse após orarmos por ela: agora vejo as pessoas como nuvens. Depois de outra oração, ela disse: agora vejo até as unhas das mãos das pessoas. Um homem, ao ver seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente, a criança voltou à vida. A sua esposa, quando viu o que aconteceu, aceitou Jesus como Salvador. Um irmão veio do interior, a 100 quilômetros de distância, e disse: eu senti que era a vontade do Senhor que eu viesse até aqui, mas não sei porquê. Quando ele chegou, diz o missionário, eu estava me sentindo outra vez enfermo, com princípio de febre, e tremia terrivelmente. Quando esse irmão se sentou e começou a contar sobre a gloriosa obra que o Senhor estava realizando no interior, senti o poder de Deus no meu corpo e comecei a falar em línguas, pois senti um calor enorme passar por todo o meu corpo e percebi que fora curado da febre. No dia seguinte, aquele irmão foi embora depois de havermos louvado ao Senhor juntos. Uma mulher paralítica de uma perna foi completamente curada. Muitos anos depois, o meu pequeno filho Ivar também seria curado instantaneamente de febre, de asma e de um cravo na parte inferior do olho. O mesmo poder de antes existe hoje também, se crermos na palavra do Senhor. Amém. Relato de um pioneiro. Estes são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Terceiro e último tópico da nossa lição, a expansão do avivamento pentecostal. Primeiro item do terceiro tópico, um modelo centrífugo. O movimento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que o Senhor Jesus havia prometido. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a Assembleia de Deus cresceu ganhando almas, não tirando almas da igreja dos outros, mas ganhando almas, se expandindo, indo para as comunidades. E assim foi crescendo norte, depois nordeste, depois sudeste e se expandiu por todo o Brasil. Continuando, o segundo item diz o seguinte, o segundo item do terceiro tópico, um crescimento acentuado. Os pentecostais não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo o dado do IBGE, nós vamos apresentar depois mais alguma informação sobre isso. Em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a própria pesquisa do IBGE confirma a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Eu trouxe para você um dado do IBGE, fomos buscar no site do IBGE o seguinte: o crescimento da população evangélica consolidou-se nos últimos anos. Os evangélicos eram 15,4% da população
em 2000 e passou para 22,2 em 2010. Dos que se declararam evangélicos, veja, isso é dado do IBGE, não é criação do pastor Daniel, 60% são de origem pentecostal, 18,5% evangélicos de missão. O que é isso? Eu trouxe a você aqui na tela. As principais igrejas evangélicas de missão no Brasil são batistas, adventistas, luteranas, presbiterianas e metodistas. E 21,8% evangélicos não determinados. Em cada 10 evangélicos, 6 são pentecostais, são de origem pentecostal, são pessoas que creem nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. É, portanto, a maioria dos evangélicos no Brasil. E para terminar esta aula, eu trouxe para você o seguinte, caro professor e aluno. Estima-se que hoje no Brasil, as 12 maiores igrejas evangélicas são: qual é a primeira? A Assembleia de Deus. São citadas aqui 2 convenções. Hoje temos mais uma convenção geral, mas aqui são citadas neste texto CGADB e Madureira, que somados têm cerca de 30 milhões de membros. Depois tem a Igreja Batista com 10 milhões, Igreja Congregação Cristã no Brasil com 4 milhões, e depois temos Universal do Reino de Deus, Evangélico Quadrangular, Evangélica Adventista, Evangélica Luterana, temos a Igreja Presbiteriana, Deus e Amor, Maranata, a Mundial do Poder de Deus e, em 12º lugar, a Igreja Metodista Wesleyana. Por que eu trouxe esse quadro para você? Porque estima-se que hoje as Assembleias de Deus somam 30 milhões de membros. Isso é uma estimativa. Há um pensamento que nós temos que ter muito cuidado quando falamos esses números, de que hoje no Brasil cerca de 30% das pessoas são evangélicas. Teríamos então cerca de 70 milhões de evangélicos no Brasil. E não confiar apenas em estimativas. Porém, você e eu sabem muito bem que o evangelho tem crescido assustadoramente. Com o surgimento de muitas igrejas, com a expansão de muitas igrejas, e nesta nova era, na era da internet, após esta pandemia que levou muitas igrejas a irem para o virtual, temos igrejas que estão mantendo seus membros mesmo à distância, usando os recursos da tecnologia atual, a internet, as redes sociais, para manter o contato com seus membros. E assim, não somente as Assembleias de Deus, mas muitas igrejas evangélicas estão se expandindo, aproveitando os avanços da tecnologia. Portanto, preste bem atenção, meu querido. A igreja do Senhor está viva, está crescendo, está se expandindo. Estima-se que em 2032 nós sejamos a maioria neste país. A Igreja Católica, que já chegou a ter 83, 90% dos fiéis, hoje tem pouco mais de 50% dos fiéis, enquanto as igrejas evangélicas estão avançando de 15,4 para 22,2 e talvez sejamos surpreendidos no próximo censo com cerca de 30% ou mais. Alguns chegam a falar em 31% de evangélicos neste país. Vamos então para a nossa conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com o sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Nós queremos, antes de terminar, manifestar o nosso respeito e consideração pelas igrejas tradicionais. Sabemos do grande compromisso de muitas igrejas históricas e tradicionais com missões, com a obra social, igrejas que perseveraram nos seus ensinos. Porém, nós, como pentecostais, nós cremos na manifestação do Espírito Santo, nós cremos no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas e nós queremos viver esta experiência até que Jesus nos arrebate. E queremos entrar no céu com você, meu querido irmão batista, metodista, wesleyano, presbiteriano, sem contenda, sem discórdia, simplesmente
crendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que se houver entre nós alguma divergência, isso é muito pouco para o tamanho do livramento que nós recebemos através da salvação oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então terminando a nossa aula, convidando você para a próxima lição, a lição de número 10, que falará sobre o avivamento na vida pessoal. Eu quero estar com você aqui na próxima lição. Oremos para que possamos estar aqui novamente ministrando esta 10ª aula na próxima semana. Eu me despeço de você agradecendo pela sua participação neste momento. Espero que esta aula te ajude, caro professor, a ministrar uma ótima aula no próximo domingo e que Deus possa continuar nos avivando, nos despertando. Seja você pentecostal ou tradicional, continue sendo avivado. O fato de falarmos do avivamento pentecostal, não estamos querendo dizer que o avivamento só acontece no meio pentecostal. Nós estamos vivendo aí um momento em que vemos nos Estados Unidos um movimento que nós não temos outra palavra a não ser dizer que aquilo é um avivamento, um despertamento, levando pessoas a chorar na presença de Deus, a confessar pecados, a confessar Jesus como Salvador. Isso não é outra coisa a não ser avivamento. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, vários avivamentos sem ninguém falar em línguas estranhas. Para nós pentecostais, o avivamento tem a conotação também do falar em línguas, de ser avivado, despertado nesse sentido, mas não é somente isso. Avivamento é muito mais do que isso. É mudança de atitude, mudança de vida, é algo que deve ser mantido com oração e com temor de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê uma ótima semana e vá se preparando aí, porque domingo temos uma lição muito especial sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Deus te abençoe. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.